bem com você? Eu sou a Priscila Benck, sou arquiteta, especialista em ambientes corporativos e também sou consultora internacional de qualidade em escritórios. Mas antes de tudo, gente, eu sou uma apaixonada por esse universo corporativo e também sou apaixonada por pessoas. Foi por isso que eu fui buscar, na minha formação, além da área da arquitetura e do design, também uma especialização na área das neurociências e comportamento humano, assim como na área da saúde mental. A partir dessa relação entre os ambientes de trabalho e as pessoas, eu pude realmente compreender a nossa responsabilidade na hora de projetar esses espaços, que devem não só cumprir as normas de segurança do trabalho, mas também devem oferecer e promover saúde e bem-estar para todos nós. Eu acredito definitivamente que a partir deste momento em que a gente está vivendo, depois de tanto tempo de pandemia, a gente precisa enxergar os ambientes físicos de forma multidisciplinar. E daí sim, elaborar ambientes que possam promover a saúde das pessoas e ser uma fonte de inspiração e bem-estar para todo mundo. Foi por isso que desde 2016, quando eu fundei a minha empresa, a Qualidade Corporativa, eu fui buscar empresas parceiras que pudessem também agregar os seus valores nas diferentes áreas para que juntos a gente pudesse criar esses ambientes mais humanos. E foi assim então que eu conheci todo o time da Marelli e com muito propósito semelhante aos meus, a gente pôde já desde antes do início da pandemia começar esse compartilhamento de conteúdos, como um movimento mesmo, um movimento a favor de ambientes mais humanos e mais saudáveis para que as pessoas possam prosperar nos seus ambientes de trabalho. Afinal, se um ambiente é capaz de fazer com que as pessoas se sintam bem, logicamente, gente, elas vão performar melhor. Eu costumo dizer que isso é um ganha, ganha, ganha. O profissional ganha porque ele está num ambiente saudável para ele, onde ele gosta de trabalhar. A empresa acaba ganhando porque esses profissionais vão acabar produzindo mais. E a gente, enquanto profissionais da área da arquitetura, do design, fornecedores, qualquer profissional envolvido na criação desses espaços, também acaba ganhando porque está fazendo algo que vai fazer bem para outras pessoas. Isso não tem preço que pague. Isso é muito motivador. Então, dessa vez, decidimos criar uma sequência de conteúdos para qualquer pessoa. Seja você arquiteto, designer, fornecedor, empresário profissional, enfim, qualquer pessoa que de alguma forma está relacionado com os ambientes de trabalho, para que juntos a gente possa criar um grande movimento a favor de ambientes mais humanos, mais motivadores para todos nós. Para criar esses conteúdos, a gente gosta de beber a fonte daqueles grandes pesquisadores, das grandes teorias, especialmente das teorias do bem-estar e da felicidade. E aqui a gente vai se focar na psicologia positiva. Na verdade, a gente vai se aprofundar nos estudos de um grande incentivador dessa área da psicologia que se chama Martin Seligman. Você já ouviu falar? Segundo Seligman, a gente deve focar o nosso olhar nas nossas forças, nas nossas emoções positivas, para daí sim a gente poder viver melhor, de forma mais feliz. Inicialmente, esse psicólogo desenvolveu a teoria da felicidade autêntica, lá em 2002, que se baseava basicamente nos níveis de satisfações com a vida. Depois de mais ou menos 10 anos, ele desenvolveu então a teoria do bem-estar, onde ele aprimorou a teoria anterior e também incluiu 5 critérios de mensuração para a gente poder identificar como anda o nosso bem-estar. Essa teoria ficou conhecida como a teoria PERMA. Essas 5 letras representam as iniciais de cada um desses pilares de mensuração. A letra P significa Positive Emotions, ou emoções positivas. A letra E significa Engagement, ou então engajamento. A letra R significa Relationships, relacionamentos. A letra M significa Meaning, que aqui a gente traduz como significado. E a letra A significa Accomplishment, e aqui nós vamos trazer o conceito das realizações. E se a gente olhar esses 5 critérios, na verdade, gente, não está faltando nada aí para a gente avaliar o bem-estar da nossa vida? Esse foi um questionamento que foi uma própria aluna do Seligman que fez, e a partir daí se sugeriu incorporar na teoria PERMA mais um pilar, o V. V de Vitality, de vitalidade. Afinal, como que a gente vai ter bem-estar se realmente a gente não tiver
com saúde. Vitalidade diz isso, nosso bem-estar físico também precisa estar alinhado. Inclusive, se a gente conectar outras teorias, a teoria de Maslow, por exemplo, que representa a hierarquia das necessidades humanas, a gente vai enxergar uma pirâmide e a gente vai ver que justamente na base dela estão todas as nossas questões fisiológicas, diretamente relacionadas com a nossa saúde. A gente não tem como prosperar ou se sentir bem na vida se a nossa saúde não estiver bem. Então, baseado nos trabalhos de Martin Seligman da psicologia positiva, assim como outras áreas, nós desenvolvemos essa série, então, de 6 episódios que vai contemplar os 6 pilares da teoria PERMA-V, mas sempre relacionando com os ambientes físicos, para que juntos a gente possa entender de que forma que a gente pode criar espaços físicos, sejam escritórios, home office, coworkings, que possam auxiliar a gente a ter um bem-estar na nossa vida. Cada episódio vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, essa aqui que você está assistindo, a gente vai ter uma base mais teórica, que é extremamente importante para a gente ter argumentos e compreender os benefícios de depois colocar todo esse conteúdo em prática. Depois a gente vai ter uma segunda parte, onde a gente vai mergulhar em cada um desses pilares da teoria PERMA-V para a gente entender como que de fato a gente vai conseguir trazer isso também para a prática. E daí, por fim, é uma provocação, a nossa terceira parte sempre das nossas séries vai ser uma provocação para você começar colocando algo em prática. A gente sabe que hoje a melhor forma de absorver qualquer conteúdo é levando isso depois para o dia a dia, é colocar a mão na massa, para daí sim você vivenciar o que são esses pilares do bem-estar. Vai ser uma longa jornada de transformação. E se esse assunto faz sentido para você, eu te convido para vir com a gente, porque vem muito conteúdo por aí. Experimentar o bem-estar e a felicidade na vida normalmente envolve pelo menos uma emoção positiva. Seja satisfação, paz, amor, alegria, enfim, coisas boas. Só que a tendência de todo ser humano é pensar o lado negativo das coisas. Isso acontece porque a gente tem um cérebro muito primitivo, que está ali, sempre no alerta, no radar, para ver se não tem algum perigo acontecendo em volta de nós. Isso na ciência se chama de viés negativo. Então, se acontecem vários fatos positivos ao longo do seu dia, mas tem um negativo que também acontece, muito provavelmente você vai focar sua atenção neste negativo. Então, gente, para a gente cultivar mais emoções positivas no nosso dia, primeiro a gente precisa tomar consciência dos benefícios que tem ao pensar de forma mais positiva. Vou citar aqui alguns deles. Primeiro, ajuda a melhorar a nossa performance no trabalho. Também aumenta a nossa imunidade, melhora os nossos relacionamentos, nos traz um olhar para o futuro de esperança e otimismo. Também diminui uma tendência que possa existir a depressão, ansiedade ou estresse. Reduz o risco de doenças cardiovasculares, aumenta a nossa criatividade, aumenta o nosso nível de bem-estar, o nosso humor, modifica a nossa forma de pensar e agir no mundo. Olha quanta coisa boa que a gente pode ter ao cultivar essas emoções positivas ao longo do nosso dia. Do ponto de vista organizacional, então, quando a gente olha para as empresas, é muito positivo ter pessoas que cultivam emoções positivas porque elas contagiam outras pessoas. Se tem alguém alegre num escritório, muito provavelmente as pessoas ao redor dela também irão receber esses benefícios. É exatamente por isso que as emoções positivas são o primeiro pilar da teoria PERMA que o Martin Seligman desenvolveu. Então, para que a gente possa ter esse bem-estar na nossa vida, essa felicidade na nossa vida, a gente precisa cultivar essas emoções positivas. Então você deve estar se perguntando, tá bom, Priscila, eu entendi que é importante cultivar emoções positivas ao longo do dia, mas qual é a relação dos ambientes físicos com isso? Posso te adiantar que tem muita relação. Primeiro porque as emoções elas são geradas a partir de estímulos e esses estímulos podem estar nos ambientes físicos. Através das nossas vias sensoriais, a gente pode enxergar algo, ou sentir um cheiro, ou tocar em algo e trazer uma informação, um pensamento e a partir disso a gente vai gerar uma emoção. Para trazer essa teoria para a prática, eu queria falar para vocês sobre um estudo que já está popularmente conhecido aqui no Brasil como neuroarquitetura, mas é o estudo da neurociência aplicada à arquitetura. Se por um lado os estudos das nossas vias sensoriais, essas que eu falei anteriormente, fazem parte do campo de estudos da neurociência,
Por outro lado, a arquitetura e o design se preocupam em olhar para esses ambientes físicos. E quando a gente conecta um com o outro, a gente consegue entender como que de fato as pessoas reagem a esses estímulos externos. Então, gente, na hora de aplicar esse estudo, a gente começa a observar que absolutamente tudo o que está ao redor de qualquer pessoa vai impactar no bem-estar delas, seja de forma consciente ou inconsciente. E este é o grande ponto. Se a gente está aqui falando em fazer ambientes físicos que possam promover esse bem-estar, a gente precisa dar atenção a todos os detalhes dos ambientes que realmente vão impactar nas pessoas. Tem uma pesquisadora da Universidade do Arizona que eu gosto muito. Ela se chama Stan Sternberg. Ela é médica, mas inclusive dá aula na área de arquitetura. E ela tem uma frase que ela diz o seguinte: tudo que você ouve, vê, cheira, toca ou prova em um espaço afetará todos os aspectos da sua saúde e do seu bem-estar. Olhem a responsabilidade na hora da gente projetar um ambiente, o quanto que qualquer intervenção que a gente propor vai sim impactar nas pessoas. Então, gente, só para a gente exemplificar brevemente, porque esse assunto ele é muito complexo. Se a gente for avaliar somente a questão visual, já que nós, enquanto seres humanos, temos o visual como um dos nossos principais sentidos, né? Na verdade, a nossa própria estrutura já favorece isso, temos 2 olhos, um nariz pequeno, enfim. Então, a nossa informação visual é bastante importante em relação aos demais sentidos. Mas se a gente for explorar exatamente este ponto, o que a gente enxerga nos ambientes? Pode ser a iluminação, pode ser as cores, mas se a gente focar na questão das formas de um ambiente, seja o formato dos mobiliários, seja a proporção dos espaços, a gente vai ver que já tem vários estudos que demonstram, inclusive, o impacto nas nossas emoções. Um dos primeiros estudos, então, que se preocupou em analisar como que as pessoas respondem às formas dos objetos, foi desenvolvido pela Universidade de Harvard. A ideia deles era trazer um grupo de pessoas para que pudessem ser avaliadas a partir de ressonância magnética, projetando imagens, quais áreas do cérebro eram ativadas quando as pessoas enxergavam formas curvas ou formas com pontas. E eles identificaram que esses participantes desta pesquisa, na hora que eles enxergaram as formas com pontas, ativou uma área, uma região do nosso cérebro que se chama amígdala cerebral, que é justamente aquela região que nos dá aquela ansiedade na hora de um perigo. A amígdala tem muito esse papel. Quando a gente tem um perigo exposto, a gente precisa se preparar para ou fugir ou lutar. E ela, obviamente, traz mais ansiedade. Então, a partir desse primeiro estudo que relacionou as pontas com talvez uma resposta de ansiedade das pessoas, se desenvolveram vários outros estudos. Alguns anos mais tarde, em 2013, foi feito mais um estudo que também relacionava as formas com a satisfação das pessoas. Nesse caso, foi avaliado mobiliários e as pessoas iriam julgar, esteticamente falando, quais elas preferiam. Os mobiliários com formas mais curvas ou com linhas mais retas. E a preferência, neste caso, deste estudo, acabou sendo pelas linhas orgânicas. A partir desses estudos, a gente começa a perceber que realmente as formas do ambiente, elas podem ter um impacto direto na formação dessas nossas emoções, inclusive de forma inconsciente. Então, gente, se aqui a gente está querendo identificar como que a gente pode criar emoções mais positivas, tá na hora da gente também analisar no próximo projeto quais as formas que você vai inserir. Bom, depois de todo o conteúdo que falamos anteriormente, provavelmente você já está consciente sobre 2 questões muito importantes. Primeiro, você precisa cultivar mais emoções positivas no seu dia. E segundo, os ambientes físicos podem te ajudar a fazer isso. Agora então eu quero te incentivar a uma rápida intervenção no seu ambiente, para que você possa utilizá-lo como uma ferramenta para te ajudar a cultivar essas emoções mais positivas. E a gente vai fazer isso através do uso de palavras e expressões que nós vamos introduzir nos ambientes. Existe um estudo muito interessante que foi desenvolvido pelo Marcial Lozada e a Bárbara Fredrickson e foi publicado em um artigo em 2005 que analisou a quantidade de palavras positivas e negativas que a gente utiliza ao longo dos nossos dias e identificou uma proporção, uma relação para que a gente possa se sentir melhor. Na verdade, como que eles fizeram isso? Eles fizeram uma avaliação com mais de 60 empresas, onde 1/3 delas estavam prosperando,
Um terço estavam numa situação razoável e um terço estavam indo mal. Ao analisar essas empresas e principalmente ao participar das reuniões, dos diálogos que aconteciam dentro dessas empresas, os pesquisadores puderam identificar quais as palavras que eram utilizadas pelas pessoas. Eles realmente redigiram tudo o que era falado e classificaram essas palavras e expressões em positivas e negativas. Depois disso, eles fizeram uma relação muito simples para identificar naquelas empresas, por exemplo, que estavam prosperando, quanto de palavras positivas eram utilizadas em relação às negativas. E aí que está o ponto muito interessante. Eles chegaram à conclusão que essas empresas que estavam indo bem, então prosperando mais, utilizavam quase 3 vezes mais palavras positivas do que as negativas. Eles chegaram, na verdade, na proporção de 2,9. Já as empresas que estavam numa situação razoável, não estavam indo bem economicamente falando, utilizavam muito mais palavras negativas do que positivas. Isso acabava gerando emoções e sentimentos mais negativos. Baseado então nesse estudo e sabendo do nosso viés natural negativo, que é sempre de pensar no pior e focar no pior, vamos nos estimular através do ambiente físico a realmente treinar o nosso cérebro para focar nas coisas positivas? A ideia então agora é que você pegue um bloquinho de post-it e uma caneta e que você possa escolher somente duas por enquanto, emoções positivas que você quer cultivar no seu dia a dia. Eu fiz um exemplo aqui e eu anotei gratidão e também anotei, para trazer mais alegria, a palavra sorria. E a ideia é que você possa colar esses post-its na sua casa, no seu ambiente de trabalho, em algum lugar que você permaneça por mais tempo. E toda vez que você passar por eles, você lembre e intencionalmente pense em algo positivo. Então, quando eu passar pelo meu post-it da gratidão, eu vou agradecer a tudo que eu sou grata na minha vida. E quando eu passar pelo meu post-it de sorria, eu vou simplesmente dar um sorriso e pensar em coisas alegres. E assim a gente vai treinando o nosso cérebro para que a gente possa trazer mais emoções positivas ao longo do nosso dia. Você topa fazer? Então vai lá, escolhe 2 dessas emoções que você quer sentir e colhe esses post-its na sua casa. Lembrando que depois de 7 dias, você deve trocar de lugar esses post-its ou então escrever novas emoções. Por quê? A gente tem uma tendência a se habituar às situações. E daí o efeito dessa prática acaba perdendo um pouco de força. Então vamos experimentar a cada 7 dias, trocar aí essas emoções para a gente ter dias muito mais felizes, se sentindo muito melhor.